Saudações alvinegras! Este é o podcast Irmandade Corintiana, o meu nome é Guilherme e estamos falando aqui depois de uma derrota vergonhosa para um time ruim, o Botafogo. E aqui do meu lado direito está o meu irmão Fábio. Olá Irmandade, olá amigos da Irmandade, mais uma vez estamos aqui, mais uma vez uma derrota. Acho que só a filosofia medieval pode nos explicar aqui o que aconteceu hoje. Boécio, na Consolação da Filosofia, já falava que aquilo que sobe tem que descer, a roda da fortuna e etc. E não à toa, assim, o Corinthians virou líder, caiu vertiginosamente em seguida. Vou falar um pouco mais sobre isso durante o podcast. Mas é isso, subiu sem merecer, tá caindo merecidamente. Merecidamente. E aqui na posição favorita dele, no meu outro lado direito, o grande Gibson. Cara, mais uma dureza pra comentar, que coisa triste. O que mais me impressiona, depois a gente faz com mais calma, enfim, mas é que a impressão que o time que jogou os últimos dois jogos não foi o time que jogou hoje, dado o abismo entre as duas coisas. É, mas não foi, teve algumas mudancinhas, né? Não, mas mesmo assim, cara, pelo amor de Deus, que lama. E aqui na minha frente, uma participação mais do que especial, Caleu da Rima. Aqui na minha frente, meu sobrinho. Esse aqui é o Caleu, ele é sobrinho meu, Irmandade Corintiana, hoje só se... Vai, Cadê a Caleu. rima, Caleu? Pip. E aí, corintianos e corintianas, beleza? Beleza não, né? Depois desse jogo, mas tudo bem. Bom, beleza não, vamos comentar essa partida horrível de hoje. E pra começar, o Corinthians começou jogando bem? Não. O Corinthians jogou bem em algum momento? Não. Não. Não, foi um jogo bem consistente do Corinthians. Foi. Jogou mal do começo ao fim. Não teve Não aquele teve negócio de nem um variar os tempo bom, tempos. um tempo ruim, foi tipo... Sim, foi bem flat o tempo todo. É muito complicado falar desse jogo. O Corinthians sem briga, sem luta, sem vontade, sofrendo em campo. Parecia que nenhum dos jogadores queria estar em campo. Né? Parecia que já entrou, Essa era- parecia que já entrou perdendo já. Entrou falando, perdi. E entregou o parece jogo. que é meio que assim, entrou já... Ah, eu não queria estar aqui mesmo, não vou nem me esforçar, não vou jogar Por isso, direito. por isso que eu tava brincando que eu falei, cara, que nem parece que é o time que jogou os últimos dois jogos. Os últimos dois jogos teve jogadores faltando 15, 20 minutos pra acabar o jogo, tiveram que ser substituídos porque tinham corrido pra caramba, estavam exaustos. Imagina, hoje não tinha ninguém nem minimamente exausto ali, né? É, não teve esforço nenhum. Zero. Eu acho que a culpa é do terceiro uniforme, né? É, bom, vamos culpar, né? É inexplicável. É Esse inexplicável, terceiro exatamente. uniforme. E, enfim, o fato é assim, o Botafogo tem um time bem mediano. No primeiro turno, quando ele jogou contra o Botafogo, eu até falei aqui que ia me surpreender se o Botafogo não brigasse pelo rebaixamento, que é precisar vestir realmente a camisa e ter muita raça para sair, conseguir tirar alguma coisa desse time. Nas últimas rodadas, o Botafogo tem conseguido fazer isso. Nas últimas 10 rodadas, tem... O time subiu bastante, né? Subiu de produção... colocou Não Sassá passou. como um dos artilheiros do campeonato. Não passou o Corinthians ainda, mas tá E empatado em tá pontos. empatado. É só Não, um já critério. em espírito passou. É, em Pra mim espírito, passou. Sim, É. sim. O Camilo cresceu, o Sassá cresceu, o Sidão tá jogando um bolão ali no gol. Se resolveu, vestiu a camisa. E é justamente o que tá faltando no Corinthians, parece. Assim, os caras realmente encarnarem, pensar, pô, aqui é Corinthians. Porque o Botafogo também tem essa tradição da garra, da raça, da Sim. vontade, de ganhar mais por isso do que pela técnica. Não sei, e o Corinthians tem essa peste, mas tá faltando os dois atualmente. Não tem técnica, não tem raça, não tem nada. Hoje... Então, mas hoje não aconteceu isso. Os últimos dois jogos, o Corinthians tava com raça. Podia, técnica não tem faz tempo. Porque é um time mediano, todo mundo sabe. Mas correu pra caramba, foi pra cima. Tudo bem que teve o Rodriguinho que tava num momento bom pra caramba, que hoje fez uma Fez falta muita falta o Rodriguinho hoje. brutal ali no Muita meio-campo falta, do Corinthians. O muita Corinthians perdeu falta. completamente o meio-campo. E agora vem a questão, tipo, o Corinthians jogou inteiro lento porque o Rodriguinho não botou a pilha. Será que o Rodriguinho tá botando a pilha e tá fazendo todo mundo correr? Falando, vai. Eu acho que Eu, tem um se pouco... fosse o empresário do Rodriguinho e estivesse nos ouvindo agora, eu já ia pedir um aumento. Já gravava, né, esse áudio e Já mandava... gravava. Olha, ali, não, porque se colocava- chegar no próximo jogo, cara, e o Rodriguinho voltar, cara, e o time voltar a correr, voltar... Fala, pô, tem alguma coisa errada então, Eu acho que tem um pouco disso. O Rodriguinho fez falta, ele é um jogador mais elétrico, né, que dá um pouco mais de vontade. E o substituto também do Giovanni Augusto, né? Entrou
O Williams, que, enfim, É meio. Ele acho que ele é estrelinha. devagar, um jogador lento e tal. E o Marcial, que é um garoto e tal. Ele acho que ele tem talento, enfim, mas não dá pra colocar a culpa nele. Né? Mas Quem que você falou que é estrelinha, Calil? o Williams, O Williams é estrelinha? Ele acha que ele é. O Williams... O Williams o acha que Williams é nem muita foi o coisa. problema exatamente não, hoje. nem Assim, é eu o não- problema, exatamente. Pra mim, o Carille já errou quando ele... Quando teve essa situação, eu vou ter que jogar sem o Rodriguinho, sem o Giovanni Augusto, vou ter que alterar. Aí ele forçou uma alteração a mais. Em vez de ter que trocar esses dois jogadores, ele adianta o Camacho, põe o Camacho pra Isso que eu ia frente, falar. joga o Williams ali atrás, que não tem as mesmas características, e aí põe o Marcial à frente desses dois. Então ele completamente deformou ali o meio de campo, Sim, mudou colocando uma certa pressão a mais no Marcial. Pra mim, faria muito mais sentido você manter o Camacho ali onde ele estava jogando, bem. colocava o Marcial na vaga do Rodriguinho, onde ele já jogou bem no ano passado pelo Corinthians, né, naquele segundo volante com saída de bola, e colocasse, sei lá, o Luca na frente, o Rildo, colocasse alguém ali no lugar do Giovanni Augusto, não o Williams. Nada contra o Williams, a não ser o fato dele não jogar nenhuma bola, e como o Calil já Acha que aqui, acha, né? ele pensa que joga bola, porque ele tenta fazer jogadas de efeito e tal. Até que tem dado mais certo do que a gente espera dele, mas é um cara que falta muito ali, né? A gente teve um lance ali, acho que foi no final do primeiro tempo, que sobrou uma bola livre assim pra ele chutar, ele veio, deu uma furada gostosa ali, gerou um contra-ataque pro Botafogo, que se tivesse o Sassá em campo, teria feito o gol, mas estava lá o Tanque, e o Tanque você já percebe que não deve ser um cara bom de bola. Mesmo com essa alteração no meio de campo torta, né, do Carille, isso não explica o que o time tá jogando sem vontade, cara. Sem vontade é outra coisa, né? Não é só uma questão de... Tem um jogador também, ele tem bastante mais raça. grave do mas que foram um várias erro. coisas hoje, né? Teve o sem vontade, teve a falta de organização, teve a falta de técnica que já vinha acontecendo. Então, até o jogo contra o Cruzeiro estava organizado e com raça, sem técnica. Tava dando pro gasto. Agora não tem nada. Agora não tinha nenhum desses três elementos. E tem outro jogador também que tem bastante raça, que joga bem geralmente, que é o Fagner. E hoje ele não jogou bem. O Fagner, na verdade... Tanto que O ele Fagner errou. é curioso, né? É. A gente, pelas médias das notas, a gente acabou elegendo ele o melhor jogador do primeiro turno no Sim, Corinthians, sim. né? E agora, com certeza, ele tá lá Ele atrás. voltou da seleção jogando Tá muito jogando mal, muito impressionante. mal. Tá jogando muito mal. Enfim, a gente Errando passes que ele não costuma errar. Sendo violento. Entrando, Tomou outro cartão entrando agora. errado, exatamente, entrando errado na bola. O que ele apoiava no ataque, ele não consegue mais apoiar. A defesa que ele ia também fazer, não faz mais. Ficou um buraco ali, cara. O A coisa tá Fagner, séria ali. eu tenho uma teoria, enfim, o Tite tá levando ele pra seleção. O Tite fez o Fagner jogar, né? Ele sempre foi um jogador mediano e tal, ele foi pra Europa jovem, voltou, teve um ano razoável ali no Vasco e tal. E quando ele jogou com o Corinthians, ele também não começou tão bem, né? Ele entrou no lugar do Alessandro, o Alessandro vinha em queda. Aham. Ele era um jogador mais ou menos, mas com o Tite ele conseguiu acertar a posição dele. E o Fagner foi um jogador muito bom, muito bom, foi muito bem no ano passado. E nesse começo de ano ele também era o melhor jogador do Corinthians, enfim, era um dos melhores, não dava pra dizer que ele era disparado o melhor também. Saiu o Tite, com o Cristóvão e agora com o Carille, ele tá em queda livre com o time, né? O time mas acompanhou eu esse tenho a ritmo. impressão que esse protagonismo também incomoda o Fagner. Ele é um cara que, quando não estão os olhos voltados para ele consegue produzir mais. Eu acho que ele ter essa No momento essa que saiu, responsabilidade as de ser lideranças todas, o melhor do time, etc. Ele já era, desde o ano passado, entrava na rotatividade de capitão e tal, mas hoje a rotatividade está bem menor, né? Tá tipo... Mas é que no ano passado todo mundo falava do Renato Augusto, do Jadson, do sim. Love. E falavam bem dele, do mas Ralf era e tal. um afterthought, era uma Exatamente, coisa depois aí. Que lindo, né? Afterthought. Ah, Afterthought. Uau. Muito bonito. Mas eu falei aqui no começo sobre a performance do Corinthians. Todo mundo está martelando muito a performance do Corinthians no segundo turno. Eu acho que isso vem um pouquinho antes do segundo turno, que é o... eu acho que o segundo turno serve como uma marca, né? Assim, Sim, começou, a queda começou antes, mas eu acho Isso. que... O Corinthians, na 17ª rodada, assumiu a liderança. E desde então está em queda, porque na seguinte perdeu pro Atlético Paranaense, depois empatou com o Cruzeiro, perdeu pro Grêmio e por aí foi. Desde então foram 11 jogos no Brasileiro, 2 vitórias, 2 empates, 7 derrotas, uma queda tremenda, assim, menos de 25% de aproveitamento.
E eu brinquei aqui sobre a filosofia medieval, Roda da Fortuna e tal, mas é uma coisa comum que tem acontecido nesse brasileiro. O Santa Cruz atingiu a liderança, caiu lá para baixo. Muito rápido isso. Inter também. Foi líder, pum, desabou. Estamos esperando isso acontecer com o Palmeiras agora, mas ainda não aconteceu. Né? Vamos ver, vamos lá, Boécio, dá uma força aí pra gente, porque tá difícil aqui. Mas também não importa. Esse campeonato, pro Corinthians, acho que isso já... A gente estava falando no último que talvez tenha se perdido, e aí a gente ganha esperança com essas conversas sobre a Libertadores, etc., de que pode ter mais vaga. Eu acho que hoje o Corinthians deixou claro que nem para essa vaga dá para brigar muito, não. Eu acho que se ele mantesse o primeiro turno, a mesma coisa que ele jogou no primeiro turno, agora no segundo, pelo menos no G4 ele ficaria. Dá para brigar pela liderança também. Ah, sem dúvida, sem dúvida. Olha, com o que ele jogou nos 2 jogos contra o Fluminense, eu até diria que dá pra brigar pra tentar chegar no G4 e talvez brigar pela vaga na Copa do Brasil. Com o que ele jogou hoje, cara, a gente não tem chance de ganhar nem no G4, nem no G5, nem no G8. Né? Não, o jogo hoje foi um time pra rebaixar, né? Sim, então, e muito menos na Copa do Brasil. Se jogar isso aí na Copa do Brasil, pode esquecer, tchau. Até porque se leva 2 gols na Copa do Brasil, enfim, dependendo do jogo, sim, é eliminação Adeus. certa. Aliás, se levar 2 gols no próximo jogo da Copa do Brasil, é sim, eliminação sem dúvida. certa. E é mas preocupante. independente do 2 gols ou não 2 gols, digo, a falta de vontade de jogar, cara, impossível, aí não dá. Não dá. Tem que melhorar muito. E o que é preocupante, a gente falou isso um tempinho atrás no nosso podcast, sobre como o time não consegue jogar motivado fora de casa. Parece que fora de casa perde muito dessa motivação. Esses jogos que o Corinthians tem jogado com uma certa raça, que tem demonstrado um pouco mais, foram todos em casa, foram todos na arena. E agora tem jogos fora, e tem um jogo super decisivo contra o Cruzeiro, daqui ainda tem um tempo até lá, mas tem o jogo fora, né? que vai ser fora. E não dá pra jogar com essa atitude. Tudo bem, vai ter o Rodriguinho lá no meio, de repente Giovanni Augusto, sei lá, vai ter... Pode ser outro time completamente, mas tem que demonstrar vontade, senão não dá. Então, a vontade é o mínimo, né? O cara pode ser grosso, pode jogar mal. Tudo bem, você respeita. Fala, o Romero que o diga, né? Sim, exatamente. Você fala, você não Todos nasceu pra isso. temos as nossas limitações, Exatamente. Você fala, você não nasceu pra isso, assume a sua incompetência. Agora, o cara corre atrás, o cara tenta fazer... O cara não tava fazendo nada, tão parado, esperando a bolinha no pé, a bola não vinha, não tinha alternativa de passe. Muito feio, cara. Eles nem queriam mostrar que eles estavam jogando, né? Pelo menos se eles, sei lá, se eles não estavam querendo jogar, pelo menos fingir, né? Pelo menos tentar dar um passo bom, uma ou outra vez correr atrás da bola, mas não teve nem essa uma ou outra vez. Não teve nem isso, Caleu. E a gente recebeu aqui um áudio do irmão aqui, nosso de mesa, o Marcelo, que aliás faz tempo que não aparece o Marcelo, hein? Caramba. Tá na hora de Marcelo. aparecer, tem que dar o ar da graça. Só fica mandando áudiozinho e tal, vem pra Pois cá. Ele que gaba de ser pé quente quando vem aqui. Inclusive, acho que a última vitória do Corinthians ele estava aqui no Brasileiro. Então talvez a culpa é sua, Marcelo. Campanha, hashtag volta, Marcelo. Volta, Marcelo. Vamos ver o que ele achou da partida de hoje. Com certeza não foi coisa boa, não. Salve, Irmandade, salve a todos. Difícil digerir essa derrota, até porque o jogo em si foi um jogo fraco, foi um jogo de 2 equipes horríveis. Os gols foram gols contestáveis e tal, mas não dá pra ficar colocando a culpa no juiz sempre, cara. Não dá pro zagueiro nosso dar aquela furada com o Neilton, até porque se ele erra a bola ele faz falta ali, geraria perigo. Isso é básico do futebol. O Fagner, capitão do time, jogador de seleção brasileira e tal, não dá pra querer achar que ele é o Sócrates, cara, na fase que tá, tirar a bola de calcanhar. Entregamos 2 gols pros caras e poder de reação 0. Esse final de campeonato pra gente vai ser meio difícil, cara. Talvez, quem sabe, a gente tenha a melhor sorte na Copa do Brasil. O Corinthians contratou sem ter nenhum planejamento, perdeu, o time foi desfacelado, mas houve contratações, mas aquém daquilo que nós tínhamos. Claro que é difícil substituir. Hoje nosso melhor jogador é o Rodriguinho. Então isso mostra como o time tá mal. Esperar uma melhor sorte pro próximo ano. Acho que o planejamento tem que começar agora. Independente do que seja, de se vai classificar ou não para Libertadores. Precisamos ter um ano melhor ano que vem. Enfim, o que vocês acham disso? Olha, Marcelo, eu vou te falar que a diretoria está à sua frente. Inclusive, essa semana já fechou a primeira contratação para 2017. Não o Mário, mas o Luigi. Está vindo aí. Eu já não gostei, porque se tiver que escolher um dos 2 irmãos, vai escolher justo o que veste verde, né? Meio estranho para a diretoria do Corinthians pensar isso. Não, mas não é o Luigi
É L-U-I-D-Y. Não, o cara não sabe diferente. soletrar, o pai dele não sabia soletrar, mas a inspiração claramente foi Nintendo. Tem que ter sorte que não foi algum nome de Pokémon aí pro cara. Mas enfim, tá aí, Luigi tá vindo. Já estamos planejando 2017, Marcelo. A diretoria está respondendo aos seus pedidos. Luigi, que veio de que clube, Gibson? Ele veio da casa do cacete, cara. Essa é a sigla? Não, peraí. CDC, casa do cacete. Não, é CRB. CRB do Alagoas. Terra bonita, né? Um lugar bacana ali. Não conheço o Alagoas, eu ainda preciso visitar essa. Eu vi fotos. E eu também vi uns vídeos desse Luigi e tal. Claro que nos vídeos ele é um craque, né? Agora, Pô, no DVD, cara. até o Gustavo, que chegou no Corinthians e virou Nome Gustavo, né? Era craque nos vídeos, então. Pelo amor de Deus. Eu acho que o planejamento da diretoria tinha que começar com um técnico. Eu sou a favor da diretoria trazer um técnico ainda esse ano, porque Eu concordo. para avaliar o elenco melhor, para fazer as contratações certas e para tentar dar um esquema tático para esse time, já começa agora, né? Acho que teria que contratar um técnico, não dá para ficar levando interino assim. Vamos ver no que vai dar, de repente ele ganha, de repente ele perde, enfim, a gente tá só levando E o na Corinthians cabeça. agora tem chance de subir, porque primeiro ele vai pegar o Atlético Mineiro, que é meio difícil, mas depois ele vai pegar dois jogos que acho que dá pra ganhar os 6 pontos, se tiver com a raça que ele tava antes. Mas se jogar que nem ele jogou nesse jogo, nem dos 3 pontos. Hoje em vai dia é difícil falar do Corinthians pegar algum time que esteja jogando mal, etc. Porque o Corinthians é o time que tá jogando mal, né? Inclusive, tá fazendo a terceira pior campanha do segundo turno. Mas desses dois times que você falou que vai pegar em seguida, um deles é o Santa Cruz, que tá tendo uma performance pior do que o Corinthians nesse turno. Ó, chance de vitória! Temos Sinto aí o cheiro de sangue do mar. uma luz. Deve ser aquele período do mês, né? Exatamente. Melhor ouvir mais um áudio que recebemos aqui do nosso Tolói. Vamos ver o que porque o Tolói tem a dizer aí, se ele complementa, se tá ele... saindo muita besteira aqui na mesa. É o Caleu, só fala É besteira. impressionante, né? Vamos ouvir o Tolói agora. Fala, Irmandade. Que joguinho medíocre e canceroso que o Corinthians fez hoje no Rio de Janeiro. Eu acho que foi uma partida pior do que aquelas que o time estava apresentando com o Cristóvão. O meio de campo totalmente apático, sem criatividade nenhuma, a defesa pavorosa. Os jogadores que a gente tinha ainda com melhor qualidade nesse elenco, como o Fagner, despencando, né? Poder ofensivo zero, né? O Romero fraco, Luca fraco, Gustavo não é jogador pro Corinthians. Eu acho que a gente vai sofrer muito aí para chegar nesses 44 pontos ainda. A gente tem ainda algumas derrotas para sofrer na frente do Brasileiro e o que resta aí agora é tentar esses 5 jogos que nos restam aí pela Copa do Brasil, permitir que a gente consiga alguma coisa ainda para ter um planejamento melhor para o ano que vem, porque eu não vejo muito futuro não. A gente sai de um jogo melhor como a gente fez na quarta-feira para passar uma partida como essa, então volta a ser desanimador aí. Vamos esperar que a Copa do Brasil seja o único alento. Abraço aí a todos. Pô, o cara tá desesperançoso mesmo. Ele acha que o Corinthians não consegue 3 pontos nos próximos 10 jogos, cara. Calma aí, Tolói, calma. A gente 3 pontinhos. Lembra? Tem o Santa Cruz ainda aí, cara. Pô, Santa Cruz. América Mineiro. Não, a América tá Mas melhor que o Corinthians, tá O subindo. América Pô, Mineiro tamo ganhou ferrado, até do cara. Botafogo. O já. América tá melhor. Tolói tá jogando a toalha feia aí, caramba. Não, mas ele trouxe um ponto muito interessante, né? Todo podcast, a gente acaba falando aqui que o caminho pro Corinthians é achar uma maneira de que os jogadores que não jogam tanto joguem melhor. Mas o Corinthians tá fazendo o inverso, né? Os jogadores que jogam alguma coisa estão jogando pior. Ladeira abaixo realmente. Mas temos aí alguma possibilidade de luz no fim do túnel com a Copa do Brasil, que tudo pode acontecer, né? É um campeonato imprevisível. E tem essas alterações da Libertadores que estão sendo discutidas aí amanhã, no domingo, né? Domingo de eleição e domingo de reunião da Conmebol, que vão decidir aí como que vai ser essa distribuição das novas vagas, etc. Tal. Pode pintar aí, deve pintar, né? Uma vaga a mais pro Brasil. E o diretor da CBF já até falou que essa vaga vai ser do brasileiro, vai sair do brasileiro, do Campeonato Brasileiro.
Mas o time tá caindo demais, né? Ficar apostando Caleu, você acha que o Corinthians consegue brigar pelo G5? Se jogar pelo menos metade da raça que ele jogou no primeiro turno, talvez. Agora, se jogar com 100% da raça que ele jogou nesse jogo, não. 100% da raça que é zero, né? 100% de zero. 100% de zero é zero, assim não dá. É zero, é verdade. Uma das coisas que me chamou a atenção nessas mudanças da Libertadores, inclusive, foi uma das cláusulas lá, é uma exigência de que todos os times tenham uma equipe, todos os clubes que participem da Libertadores tenham também uma equipe de futebol feminino. O que vocês acham disso? Vocês acham legal isso? Incentivar a prática do futebol feminino? Hein, Caleu? É legal, claro que é legal. Eu acho que, tipo, antes do jogo do masculino, podia ter um jogo feminino, né? Quando eu cresci indo no Pacaembu, eu cheguei a ver vários jogos que não eram jogos femininos, mas eram jogos de júnior, jogos de aspirantes e tal. De molecadinha também, né? Acontecia jogo antes da partida que valia mesmo. Sempre tinha. É interessante essa iniciativa da Conmebol. Vamos ver se eles vão levar isso a sério. Enfim, o Corinthians já tem um time de feminino, né? É um time que ele divide com o Osasco Audax. Então o Corinthians não precisa se preocupar com isso, não precisa criar um time feminino, porque ele já tem um time disputando aí os campeonatos. Então, aliás, inclusive, essa é uma aqui no Brasil essa determinação chegou antes, né? Porque pelo Profut também tem vantagens e tal. Enfim, o time tem que ter uma... Foi um dos pontos, inclusive, que foi muito disputado no Profut. Muitos clubes da Série A foram contra essa cláusula, né? E o Corinthians acabou arrumando essa saída e tal de se associar ao Audax de Osasco para fazer esse time feminino. Enfim, como o Corinthians aderiu ao Profut para dividir e parcelar a dívida, né? Então era necessário mas não só essa história do time ter que ter, no caso que a gente já tem, mas o time que não tem a ter que criar, mas a questão é, tipo, qual que é o investimento feito em cima disso, né? Que você falou, tipo, uma coisa interessante, né, que o Caio comentou também, podia ter o jogo antes, né? Vai ter o jogo masculino, coloca o jogo feminino antes, cara. Aproveita o público que já tá no estádio, cara. Acho que posso ter muita gente que chegaria mais cedo pra ver outro jogo, claro. Sim. E também é conseguir uma bilheteria aí você mais. Dar um impulso criar público pro campeonato feminino. Não adianta só você criar o campeonato feminino e não divulgar e não ter cobertura de imprensa, e aí você vai lá e tem os técnicos, a família de um ou dois jogadores no jogo. É verdade. Tem que se organizar competições e tal. Eles têm que estar disputando dúvida. E tem que estar sendo existem divulgados. competições, né? A Libertadores feminina ocorre já há 5, 6 anos. O Brasil ganhou, times brasileiros ganharam todas elas, exceto uma. Atual campeão de futebol feminino Libertadores é a Ferroviária. Muito interessante. Mas acho que a gente até acabou fugindo um pouco do assunto do jogo aqui, que a gente nem falou dos gols que o Corinthians tomou, das lambanças que o time fez. A gente quer falar sobre isso aqui? Não sei, dá pra falar, enfim. E acho que tem que ficar bem claro que foram lambanças do Corinthians, né? No primeiro gol a gente ainda pode reclamar de um impedimento e tal, uma coisa, mas o Iago foi que nem uma besta louca naquela bola, enfim, um zagueiro de time que nem o Corinthians não pode ir daquele jeito, com aquela displicência. E no segundo gol, a cagada maior ainda do Fagner, enfim, um jogador de seleção, a gente já falou aqui, enfim, ele... Sim. Tinha tantos lugares pra ele jogar bola, Tite, pra ele dar um aliás, bicão pra frente. tinha que cortar ele e falar, então, depois dessa jogada eu prefiro... Eu te desconvoco. Exatamente. Pra ele dar um chutão pra lateral, porque é lá do Desconvocação por meritocracia. Ele quis Tite, né? Quis fazer uma gracinha assim, quis dar uma de Williams e deu errado. Eu não sei se o Tite faria isso, mas acho que de repente dentro aqui, para começar a provocar uma discussão de meritocracia dentro do time, de repente seria o momento mesmo de colocar o Léo Príncipe como titular à frente do Fagner em alguns jogos. Não porque o Fagner saiu, porque foi para a seleção, porque tá machucado, sei lá o que, tomou cartão, mas por mérito mesmo, e ver como que o time reage, assim como peitar o Walter no lugar do Cássio. Começar a tentar tirar um brilho a mais desses jogadores. É difícil, né? É difícil. Primeiro porque o Walter claramente está melhor que o Cássio, e mesmo assim o Carille já andou dizendo que o Cássio voltaria. A gente precisa ver se ele não mudou de ideia. Mas no caso do Léo Príncipe e do Fagner é complicado, porque o Léo Príncipe, a participação dele, acabou sendo expulso e tal, colocou a mão na bola. Eu acho que ele também não demonstrou uma maturidade suficiente para assumir essa posição. E então, acho que fica complicado. E o Fagner, que foi capitão hoje, enfim, tem sido um dos
na maior parte do campeonato, o capitão do time. Então, Mas, muito pois é, complicado. no time do jeito que tá jogando, não dá pra criticar a maturidade do Léo Príncipe ali. Foi um jogo, um lance, exceto aquele lance, ele foi bem em todas as vezes que ele atuou. Que aí o Fagner pode falar, então, exceto naquele calcanhar. Mas não é verdade, porque ele tem jogado mal, uma sequência Sim, sem de jogos. dúvida, Não, ele tem jogado mal, mas eu acho que na posição do Cássio é mais fácil você trocar, enfim, é uma questão mais clara, né? E mesmo assim eles ainda estão um pouco reticentes. Na situação do Fagner, eu acho que é mais obscura ali para fazer essa alteração. Eu acho Bom, difícil ele no fazer. meio dessa lama toda aí, quem que a gente conseguiu tirar como uma... Não dá nem pra falar diamante, pedra preciosa. Quem que foi o cascalho no meio da lama aí que brilhou um pouquinho? Acho que o Marlone. Não, cara, a gente não deu nota antes do podcast aqui, não decidiu quem foi o melhor E aliás, da você partida. também não deu a melhor Não, nota pro Marlone. Foi o Walter, mas pra mim, jogador tirando. Porque todo jogo que o time jogar ruim, o goleiro acaba sendo o melhor, porque ele não, se o goleiro conseguir ser ruim num jogo é complicado, né? Acontece. Acontece. Mas é bem difícil. Mas para deixar claro, o eleito o melhor em campo foi... Foi o Walter. Inclusive, já até publiquei no Facebook, o Caleu tá querendo me pôr numa situação ruim aqui, né? Eu acho que ele falou do Marlone, porque eu falei que brilhou um pouquinho. O Marlone é tão branquelão, né, que bate um sol e já reluz. Não, é mas isso? ele fez uns dribles legais ali, mas não foi nada demais, né? Conseguiu tirar não a foi bola. absolutamente nada demais. Também não cruzou nada, passou tudo errado. Mas de jogador que não usa a mão, ele foi o melhor pra mim. O Marlone conseguiu cavar um pênalti ali, cruzando a bola, e o jogador do Botafogo bateu com a mão. Discutível, mas o juiz deu o pênalti. Mas o Marquinhos Gabriel tá lá pra retificar a situação. Aliás, Bom, discutível, os 3 gols podia ter coisa discutível, mas até aí, cara, não dá pra desculpar o Corinthians por causa disso, né? mas veio mais uma vez um pênalti pro Corinthians que é desperdiçado em jogo, né? E depois disso você levantou os números, não foi, Guilherme? Eu não, eu vi no Twitter, alguém levantou os números, enfim, parece que são Tem toda uma equipe trabalhando pra nós aqui. toda uma equipe pesquisando e tal, e roubando as informações de outros Twitters, de outros lugares. Mas o cara disse que teve 12 pênaltis a favor do Corinthians esse ano, que é bastante, né? Foram 8 perdidos e apenas 4 convertidos. E desses convertidos, 2 foram convertidos pelo Marquinhos Gabriel. Então ele era o nosso melhor batedor mesmo. Com esse foi o quarto pênalti que ele bateu, o segundo que ele errou, né? Ele tinha batido 3 Não, antes. ele bateu pela estatística que o cara publicou lá. Ele bateu 3 vezes, acertou 2 e errou 1. Então, hoje empatou. Hoje empatou. Ele bateu 3 vezes, acertou 2. Não, antes errou dele um. Hoje foi a quarta. antes dele Ele perdeu bater- o segundo Não, pênalti. Com essa. Não, antes dele bater a gol, Não, eu tinha foi falado antes. que ele bateu 3. Antes eram 3. Talvez tenham contado alguma disputa de pênaltis, não sei. Pode ter sido. Pode ser. A informação que veio do Twitter era sem as disputas de pênalti. Pênaltis no jogo nos 90 minutos. Mas enfim, o cara é nosso melhor batedor Não de interessa, pênalti e faz 50% dos pênaltis que bate. Se o Corinthians estivesse batendo bem em pênaltis, a gente não estaria discutindo aqui a eliminação, não teria discutido a eliminação de... A gente não discutiu porque não tinha podcast na época da Libertadores ou a eliminação do Campeonato Paulista. O Corinthians não bate pênalti esse ano, não bate bem pênalti esse ano, o ano inteiro. Então, enfim, e essa derrota não foi pelo pênalti perdido, enfim. Não, mas acho Porque que se você pegar o scout do segundo tempo, o Corinthians acho que bateu uma bola certa no gol. Foi o Aliás, pênalti. voltando. Foi o pênalti. Aliás, Não, voltando mas em pênalti, tipo assim, o Corinthians, geralmente a maioria dos times, quando dá a bola parada, dizem que é meio caminho andado pro gol. O Corinthians é meio caminho andado ao contrário, porque ou vai chutar o escanteio baixo, ou a falta vai na arquibancada, nunca é uma boa cobrança assim de bola parada do Corinthians, desde a época do Jato. eu acho que isso é um sintoma muito forte da falta de confiança que o time tem demonstrado esse ano, Ou depois falta de de ter técnica, perdido né? os jogadores. A gente ouve direto quando tem os comentários na TV, os ex-jogadores falam, pênalti é muito confiança, é muito momento, o jogador bateu no peito e fala, eu vou fazer. Ou é muito treino, né? Tem gente que Tanto fica não é batendo. técnica, porque, Zico erra pênalti, Sócrates erra pênalti.
caras com muita técnica costumam errar pênalti também. É momento, é confiança, e acho que isso demonstra aí, o time não está confiante, a bola está pesada, os caras não estão conseguindo acertar um chute direito. E concordo, bola parada teria que ser um momento do Corinthians. Tem tanto time mequetrefe que só faz golzinho de bola parada. Ah, sim. Aliás, o líder do campeonato é um deles. Pra não dizer que não cutuquei. Né? Não, é verdade, é verdade. E bola parada, enfim, é jogada ensaiada. É um pouquinho de treino e você Exatamente. faz isso, Porque cara. se o Cristóvão fechasse o treino e treinasse bola parada, talvez o Corinthians estivesse muito melhor. Ele fechava o treino e sei lá o que ele fazia lá, enfim. Jogava truco, né? O Edson era o jogo de Era truco que churrasco rolava e ali. truco, né? Mas enfim, se o Walter foi o melhor em campo, quem que foi o pior em campo hoje, Gibson? O nosso perna de bagre, clássico. Pode falar todo mundo? Todo mundo menos o Walter. Quase isso. Mas foi o nosso É, jogador de claro, seleção. Wagner, que tentou fazer aquele brilhantismo de calcanhar ali. Eu acho que foi com a perna de bagre dele que ele tentou tirar aquela ali. É. Que lama. E a próxima partida do Corinthians, qual que será, Fábio? A próxima partida vai ser uma molezinha aí. O Corinthians baba, vai receber na Arena Corinthians o na Atlético Arena, Mineiro. 3 pontos. Caiu na Arena. Caiu em Itaquera, já era. Atlético Mineiro, vem aí pra tomar sua derrota. Venha colher sua derrota e sair daqui com ela. Enfim, só brincando mesmo, né? Mas vai vir o Atlético Mineiro aí. E depois é outro jogo contra os mineiros. Atlético Mineiro do Robinho. Do Robinho, do Fred, do Fábio Santos. Fábio Santos, Que saudade do Fábio Santos. E depois pega o outro mineiro, né? O Corinthians gosta de jogar em sequência, assim, né? Pega 2 carioca, agora 2 mineiros. Vai pegar o Ameriquinha, que meteu uma sacola no Botafogo na última rodada aí. Mas aí esse jogo no brasileiro é mais pra frente, né? Não é no fim de semana que vem. Não, o Corinthians vai jogar na Nessa quarta e depois agora. acho que na outra quarta pega o América só. É isso aí. Então, ficamos por aqui. Mas antes temos que lembrar as nossas redes sociais, Gibson. Por favor, você que é o homem delas. Tudo quanto é lugar, como sempre. SoundCloud, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Você sempre esquece um, cara. bicho. São Eu muitas. sei que são 5, mas eu não... Em todos eles, Irmandade Corintiana com TH. Só no Twitter que é Irmandade Timão. E vamos encerrar esse podcast com uma pequena rima do Caleu da Rima! Vai, Caleu! Caleu da rima! Solta a voz, moleque! Vou mandando a rima improvisada aqui do Coringão. Esse jogo não foi legal, não. Jogo não foi legal, mas não foi ilegal. Última rima, Palmeiras não tem mundial. É isso aí, Caleu! Depois dessa... É o sobrinho meu! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! E não esqueçam de votar!